Mas nesse exemplo que eu, de novo, hipotético, eu gosto de pensar, pô, super tranquilo. Agora, exemplos de países populacionais. O maior exemplo que a gente tem atualmente, se eu não me engano, é Portugal. Mais pelo pré-teste, ou pelo a priori. A priori, antes de 2001, Portugal era um dos piores, aliás, era o pior país na Europa com infecção por HIV. Eles tinham um índice de infecção de HIV muito alto, e era principalmente por questão de seringas, troca de seringas. A partir de 2001, eles mudaram a política de drogas deles. Isso inclui uma mudança legislativa, no sentido de ver usuários como criminosos, mas também de saúde. Hoje é descriminalizado, né? Todas as drogas. Vamos chegar lá. Basicamente, sim, não é todas as drogas no sentido de que, tipo, tem... Por exemplo, eu imagino que vários dos opioides seguem a mesma direção que os Estados Unidos. Por exemplo, fentanil, coisa nesse sentido. Mas das drogas mais clássicas, assim, é descriminalizado de fato. Não significa que você não tem uma punição. Você tem, exatamente. Você não vira réu primário, né? E não é como era antes. De novo, maior e não índice pode de andar infecção... com tijolo de cocaína no braço. Maior índice de infecção da Europa inteira. Ele tinha muita questão com... situação de população com situação de rua, tinha muitas variáveis nessa direção. Esse era o pré-2001. Depois de 2001, realmente, assim, agora, se eu não me engano, o Portugal tá em último. Não o último de fato, mas em dos top 5 últimos, assim, de infecção por HIV, justamente porque o problema de seringas era um dos principais problemas lá. E aí, atualmente, a Noruega tá adotando muitas políticas públicas de Portugal. Eu ainda não gosto muito de falar de Portugal, porque são 23 anos aí, e embora seja bastante tempo, eu gosto de corpo de evidência de políticas públicas mais sólido, assim, porque eu tenho medo. Mas, se eu não Portugal tivesse... é do tamanho do Rio Grande do Sul também, né? Exato. No Brasil, meu Deus do céu. Mas, de novo, o a priori de Portugal era realmente muito feio, assim. Legal. Se tu olhasse antes, assim, era tenebroso. E aí eles foram bem certeiros nesse sentido. Principalmente em questão do HIV, assim, que era uma infecção muito alta, a maior da Europa, e eles desceram muito. Então, tem países que seguem nessa direção. A Suíça, se eu não me engano, isso que tu citou, é meio que bem semelhante a Portugal, no sentido de em português eu não sei o nome, mas são tipo dispensaries, em que tem uma cabaninha ali, as pessoas são oferecidas, seja no caso de opioides, metadona, ou outros análogos àquela substância. É controlado, né? Isso, é controlado. E tem uma parte muito grande do serviço de saúde de Portugal que é focado nisso. E eles têm ganhado muitos elogios e merecem no sentido que eles mudaram drasticamente como eles tratam o usuário. Então, para o usuário é fantástico, assim. Então, muitos países seguem essa direção. Portugal provavelmente é o melhor exemplo. São 23 anos aí. Eu prefiro ter um corpo de evidência mais sólido para falar, porque eu fico com medo. Mas é mais uma questão de políticas públicas de países. É algo muito drástico, assim, em termos macroeconômicos. Mas tem exemplo, sim.